Devemos mencionar também Vilém Flusser, filósofo tcheco-brasileiro nascido em Praga, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, para onde emigrou em 1940, e que também explorou o conceito de concreto como uma abordagem mais próxima da experiência direta e sensorial do ser humano ante as tecnoimagens, em contraste com a abstração e a alienação cada vez mais presentes na sociedade contemporânea. Vilém Flusser aborda o conceito de virtualidade e sua importância na compreensão da produção de imagens técnicas no campo das virtualidades, isto é, no ambiente em que o algo surge de forma acidental. A ideia central é que a virtualidade e a probabilidade são conceitos fundamentais para entender a natureza das imagens técnicas e da realidade emergente na era tecnológica. Trata-se de duas reflexões sobre o significado cultural da linguagem em nossa era, cujo meio de comunicação são as tecnoimagens, os bytes, produzidos por máquinas e ilimitadamente repetíveis. Em suma, a concretização para Flusser é um processo relativo ao tipo de linguagem utilizada. Veja, nos tempos de Jesus, Maomé, Siddhartha Gautama, dos primeiros bardos, a ferramenta predominante na linguagem era a fala. Não haviam máquinas e a escrita era cara, difícil, artesanal e demorada. Portanto, aquela era a fase da oralidade. Com a invenção da prensa de Gutenberg, a escrita e a leitura foram banalizadas e a realidade passou a ser interpretada por meio dos textos. Foi o início da fase da textualidade que implicou na ascensão dos jornais como meios de propagação da verdade sobre a realidade, o que já implicou em uma certa crise para a fase anterior. Posteriormente, claro, com a invenção da máquina fotográfica, dos outdoors, de Hollywood também podemos dizer, das revistas fotográficas, a ferramenta primordial de interpretação do mundo passou a ser as imagens técnicas. E essa é a nossa fase, a do pensamento imagético. O que são imagens técnicas? São imagens produzidas por aparelhos técnicos. Tudo isso implica, obviamente, em uma crise para as duas fases anteriores. Portanto, a concretização atual é aquela que integra infinitesimais, dirá Flusser. Integra os bytes, que são pontos de geometria, integrados para que a superfície existencial e ontológica seja concretizada. Bom, se está muito abstrato, vejamos a título de exemplo, hoje em dia, os clipes musicais são mais enfatizados no visual que na música e nas letras em si, e são curtas e cabem em um tweet de 144 caracteres. Garotas tornam-se ricas e com renda estável vendendo fotos no Privacy e no OnlyFans, sem despender de sua mão de obra ou de esforço intelectual, mas vendendo imagens técnicas. Muitas pessoas interpretam uma matéria de jornal com base na fotografia e leem apenas a manchete. Os youtubers hábeis no marketing investem na imagem mais que no conteúdo que entregam, e no seu discurso direcionam o olhar de seus espectadores na sua roupa e cenários sofisticados. Veja-se também os filmes do Jackass, por exemplo, tem roteiro vendendo apenas a imagem da autorridicularização dos participantes, comendo omelete de vômito, tendo o corpo chacoalhado em banheiros químicos já utilizados, sendo picados por cobras, etc. Husserl escreve em sua obra Elogio da Superficialidade, o Universo das Imagens Técnicas, em seu segundo capítulo intitulado Concretizar, o seguinte: o importante para a compreensão da produção das imagens técnicas é que se processa no campo das virtualidades. Os elementos pontuais não são em si algo, mas apenas o chão no qual algo pode surgir acidentalmente. O material do qual o universo emergente se compõe é a virtualidade, e não apenas o universo, também nós somos feitos de virtualidade. We are such stuff as dreams are made on, Shakespeare. Mas quem diz virtual diz possível. Os dois horizontes do virtual são necessário e improvável, das quais são precisamente os limites.
A matésis do universo emergente da consciência emergente é o cálculo de probabilidades. Não mais fazer contas e contos, mas calcular probabilidades. Os termos verdade e falsidade passam a designar limites inalcançáveis. A distinção ontológica a ser feita é aquela que se dá entre o mais ou o menos provável. E não apenas a ontológica, como igualmente a ética e a estética. Nada adianta perguntar se as imagens técnicas são fictícias, mas apenas o quanto são prováveis, e quanto menos prováveis, tanto mais se mostram informativas. Segundo Wilhelm Flusser, a reprodutibilidade indefinida das novas imagens tem muitas implicações, a saber que os aparelhos são programados para transformar possibilidades invisíveis em improbabilidades visíveis. Portanto, essa é a concretização para Flusser, é a concretização das virtualidades. Transformar possibilidades invisíveis em improbabilidades visíveis por meio da superinformação.